Bom dia, meus queridos alunos do quarto ano, como vocês estão? Como tem sido essa semana para vocês? Hoje, na nossa aula de história, a gente vai falar sobre as capitanias hereditárias, como surgiram, a sua importância, tá certo? Só que antes de começar, como é de costume, eu vou fazer a chamada, tá? E eu peço que vocês continuem colocando aqui nos comentários da plataforma que vocês estão presentes, que vocês estão acompanhando os vídeos e fazendo as atividades, tá certo? Então vamos lá, fazer aqui a chamada de vocês. Ana Letícia, Ana Cláudia, Hugo Mateus, Caio, Ismael, João Vitor, Júlio, Larissa, Luísa Carla, Tiago Figueroa, Tiago Henrique, Miguel Adriano, Nathalie, Tainá Sabrina e William Cauã. Então, gente, vejam só. Agora, eu gostaria que vocês pegassem o livro de história de vocês, tá certo? E abrissem na página 37, sobre as capitanias hereditárias, tá? Então, vejam o que acontece. Quando Portugal começou a colonizar o Brasil, que tinha sido o seu novo território descoberto em 1500 por Pedro Álvares Cabral, se começou a se fazer necessário que existissem técnicas para desenvolver aquele solo, já que não mais agora a gente ia ter uma economia extremamente de extração, de retirar recursos daquele solo, daquele território. Porque entendam, deixa a tia Carla fazer toda a linha do tempo. Em 1500, o Brasil, teoricamente, foi descoberto. Descoberto por quê? Eu sempre digo isso a vocês nos vídeos de aula de história, que nessa época, nesse período, século XVI, em 1500, que foi o ano que foi encontrado o território do Brasil, já se sabia, já se tinha conhecimento da América, do continente americano, que foi encontrado por Cristóvão Colombo. Então, quando Pedro Álvares Cabral parte com o caminho às Índias, um novo caminho às Índias, é sabido que ele tinha a intenção, sim, de desbravar novos caminhos e talvez encontrar um novo território mais além daquele que foi descoberto por Cristóvão Colombo. Tá joia? Então, quando Pedro Álvares Cabral descobre o Brasil em 1500, o Brasil passa a ficar de 1500 até 1530 num período de extremamente extração, onde o ouro, onde animais silvestres, principalmente o pau-brasil. O ouro nem tanto ainda em específico nessa época. Algumas pequenas pepitas de ouro, não tanto. Explorado, o Brasil passa a ter seus recursos explorados pelo europeu, pelos portugueses, que retiravam do solo brasileiro para vender, para transportar para a Europa, levar para Portugal, enriquecer os cofres de Portugal. Então, durante 30 anos, de 1500 até 1530, o Brasil é explorado. O Brasil tem os seus recursos explorados pelo rei de Portugal. Só que aí chega 1530, 30 anos depois dessa exploração, e o rei de Portugal percebe que o rei Dom João VI percebe-se que é necessário que se tenha uma técnica, uma forma de governo daquele território. As pessoas têm que ir para lá colonizar, não mais exploradores que estavam ali junto com os nativos, com os indígenas. Tem que se ter portugueses ali para colonizar, para defender o território, porque durante esse período muitos piratas saqueavam os navios portugueses, a mando da Inglaterra, a mando da França e da Holanda. Então, o rei de Portugal sofria muito com esses constantes ataques da sua carga. Então, se fazia necessário que tivessem pessoas portuguesas colonizando aquele território, tornando uma pátria portuguesa, tá certo? Para que impedisse essas constantes invasões de outros países ali, já que aquele território, como a gente viu, era de domínio de Portugal. Aquelas partes que a gente viu era de domínio de Portugal. Então, vejam, daí que surge a ideia, né, de fazer o sistema de capitanias hereditárias. O que seria isso? O sistema de capitanias hereditárias seria dividir, tá certo, todo aquele território do Brasil, né, que era de domínio de Portugal, em 15 lotes de terra.
e distribuí-los para donatários, pessoas que iam cuidar daquele lote de terra, ia fazer prosperar, ia trazer recursos para que aquele solo se tornasse um solo bom para o cultivo da cana-de-açúcar, entre outras coisas, criação de gado e assim vai. E a cuidar da terra, e a explorar a terra, porque, veja, era muito difícil para o rei de Portugal cuidar de todo aquele território. O território ficava muito exposto a possíveis invasões e afins. Então, era muito difícil para o rei de Portugal cuidar daquele território sozinho, vamos dizer assim. Então, se foi necessário fazer o sistema de capitanias hereditárias. E o que seria isso? Como Tia Carla falou, dividir o território em 15 lotes, que foi doado aos donatários. E por que hereditárias? Porque ela não poderia ser vendida, ela não poderia ser dada. Esse território só poderia ser passado de pai para filho. Então, a gente começa a perceber que para se ter direito àquele lote de terra, você só poderia receber dele do seu pai. Só poderia herdar aquele lote de terra do seu pai. Só que vale salientar que foram 15 lotes de terra, né? E alguns donatários receberam 2 lotes de terra, outros uma. E teve alguns donatários que nem vieram para o Brasil, né? Até porque vocês têm que entender, gente, que os portugueses achavam, eu não quero ficar naquela colônia de Portugal, onde só tem nativos que não conhecem uma cultura, que são totalmente diferentes de nós. Então, não era visto com bons olhos sair de Portugal e vir morar no Brasil, que era a colônia portuguesa, que era considerado inferior. Você sair do seu reino que dominava aquela colônia e morar na colônia. Então, por isso que muitos donatários não vieram, não quiseram vir, ficaram lá em Portugal. E isso foi um dos motivos que afetou, gente, essa ideia do rei de cuidar da terra e de prosperar. Porque como que o donatário não vem nem conhecer o seu território, né? E outra coisa, a comunicação com Portugal era muito difícil. Coisa de meses e meses até um pedido de ajuda chegar para o rei de Portugal. Uma reclamação, dizer se está tudo bem ou se está tudo negativo, que não está dando certo, era muito difícil. Porque toda essa circulação de informação era feita através das caravelas. Então, do Brasil para Portugal, demorava para chegar às vezes até 6 meses. Né? Então, a informação demorava muito para chegar. Então, o que eu quero dizer? Vamos supor que uma capitania hereditária X está sendo atacada pelos franceses, que estão tentando invadir aquele território ali. A quem o donatário vai pedir ajuda? Ao rei. Só que demora muito. Então, quando a informação chegar ao rei, que ele for mandar ajuda, aquela capitania já vai ter sido subjugada pelos seus invasores. Entenderam? Então, agora eu gostaria que vocês me acompanhassem na leitura da página 37. Capitanias hereditárias. Devido à pirataria de outras nações europeias, o rei de Portugal precisava ocupar e colonizar o Brasil, mas isso custava muito caro. Portugal não tinha recursos, então criou um sistema de colonização que não o obrigasse a gastar muito dinheiro, porque a partir do momento que ele dá aquela terra a alguém, quem recebeu é que se torna responsável por cuidar dela. Dom João decidiu adotar o regime de capitanias hereditárias. Dividiu o Brasil em 15 lotes, doado a 12 donatários escolhidos entre pessoas importantes, militares, fidalgos ou funcionários da administração colonial, que se encarregariam de garantir a posse das terras e explorá-las, pagando a Portugal parte dos lucros obtidos. Então, vejam, aqui a gente tem um mapa, né, mostrando o Brasil naquela época e as capitanias que foram existentes no período, né? Então a gente tem aqui o nome da capitania, o nome do seu donatário, tá tudo aqui. Maranhão, as duas do Maranhão aqui, uma foi para João de Barros e Aires da Cunha e outra foi para Fernando Álvares de Andrade. Ceará, Antônio Cardoso de Barros. Rio Grande, João de Barros Aires da Cunha. Itamaracá, Pero Lopes de Souza. Pernambuco, Duarte Coelho. Bahia de Todos os Santos, Francisco Pereira Coutinho. Ilhéus, Jorge de Figueira Coutinho. Figueiredo Coutinho. Porto Seguro, Pero de Campos. Espírito Santo, Vasco Fernandes. São Tomé, Pero de Góes.
São Vicente, Martim Afonso de Souza. Santa Amaro, Pero Lopes de Souza. São Vicente, Martim Afonso de Souza. Santana, Pero Lopes de Souza. Nessa leitura aqui, e no que vocês estão observando desse mapa, vocês percebem aquilo que Tia falou, de que existiam donatários que eles receberam mais de um lote, receberam 2 lotes, né? E o rei dava justamente aquele lote para pessoas que tinham certa importância, certo prestígio, que tinham recursos para conseguir cuidar daquele lote. Com a divisão das terras, o rei de Portugal transferia os gastos com a colonização para os nobres, que exploravam a terra com seus recursos próprios. Foi o que a tia Carla falou. Então, vejam, aqui na página 38, a gente tem mais algumas coisas para falar sobre isso. Os 15 lotes de terra eram chamados de capitanias hereditárias, porque tinham caráter vitalício, ou seja, podiam passar do pai para o filho mais velho como herança. Porém, o sistema de capitanias hereditárias não deu bons resultados. Muitos donatários não se interessaram pelas terras que receberam, e outros não tinham recursos suficientes para colonizar suas capitanias, que sofriam ataques dos indígenas e dos franceses. São Vicente prosperou devido à lavoura de cana-de-açúcar e à criação de gado. Pernambuco desenvolveu-se em razão do cultivo de cana-de-açúcar, que encontrou na região boas condições para o seu desenvolvimento. Outras capitanias, entretanto, sofreram por não possuir solo tão fértil e mais do que as duas que prosperaram com isolamento em relação à coroa, que Tia Carla também falou aqui para vocês, que era muito difícil se chegar a informação nesse período da capitania, né, para o rei lá em Portugal. Devido às condições precárias de meio de transporte da época, essas capitanias ficaram largadas à própria sorte. Para se ter uma ideia, uma viagem da Bahia a Lisboa durava em média 2 meses, tempo longo demais para solicitar qualquer ajuda. Apesar dessas dificuldades, as capitanias lançaram as bases da colonização pela formação dos primeiros núcleos de povoamento, como São Vicente, em 1532, Olinda, em 1537 e Santos, em 1545, além de preservar a posse das terras na mão de Portugal e apontar possibilidades de exploração econômica, especialmente na cana-de-açúcar. Então, vejam como foi falado aqui. A gente teve Portugal, Pernambuco, que prosperou, e São Vicente. Pernambuco prosperou por causa do solo fértil para a plantação da cana-de-açúcar. Aqui tem um solo bom para a plantação da cana-de-açúcar. Tanto é que até hoje vocês veem, né? A gente, quando vai para o interior, vê muitos territórios, várias plantações de cana-de-açúcar, muitas usinas, feita usina Petribu, que faz açúcar e que tem grandes plantações de açúcar. Então a gente vê isso. E vale ressaltar que Pernambuco conseguiu prosperar justamente pela sua condição de solo, sua característica favorável. São Vicente também começou com o cultivo da cana-de-açúcar, mas também teve a criação do gado. São Vicente, gente, foi uma capitania que hoje a gente conhece como São Paulo, tá? Nesse período que Olinda foi citado aqui, Olinda surgiu como vila. O que seria vila? Povoados, vilas pequenininhas, onde a gente vai ter marinheiros, pessoas que estão chegando agora, né? Então é o início do processo de que a gente vai ver lá no final como deu origem às cidades, tá certo? Começaram a partir das vilas. Vejam só, vocês vão fazer aí para casa a página 38 e a página 39. Então vejam, vou explicar cada uma dessas questões. Primeiro, ligue cada donatário à sua capitania. Duarte Coelho, Pero de Góes, Pero Lopes de Souza e Vasco Fernando Coutinho. Então, vocês vão ligar cada donatário à sua respectiva capitania. São Tomé, Espírito Santo, Pernambuco ou Itamaracá. Segundo, quem Dom João selecionou para doação de terras? Pinte os retângulos com as respostas corretas. Foram os escravos que receberam as terras doadas pelo rei de Portugal? Foram homens brancos e pobres? Foram militares? Foram fidalgos? Foram alfaiates? Foram administradores da colônia? Vocês vão dizer para ti e vão pintar. Terceiro, em relação às capitanias, o que significa caráter vitalício?
A mesma coisa que a gente entende como capitania hereditária. Quer dizer que essa capitania, esse lote de terra, só pode ser passado de pai para filho. E ele é posse de alguém durante toda a sua vida. Quando ele morre, passa para o filho. É de direito do filho. É uma capitania hereditária. Então só vai ser passada para o filho. Olha, lembrando o quê? Passado para o filho, não para a filha. Era para o filho. Use as palavras do quadro abaixo para completar o texto a seguir. 15. Caráter vitalício, hereditário, capitanias hereditárias. Dom João III decidiu dividir o Brasil em espacinho. Lotes de terra que eram chamados espacinho. Os lotes de terra possuíam espacinho, vocês vão completar. Ou seja, passavam de pai para filho de modo espacinho. Organize as letras e descubra o nome de 2 capitanias que prosperaram. A gente já sabe que só 2 capitanias que prosperaram. Quais foram elas? A gente só sabe de uma. E hoje a gente se encontra num estado que foi uma dessas capitanias. 6. Complete as informações a seguir. Rei que decidiu adotar o regime de capitanias hereditária. Qual foi o rei? Que tia Carla falou no início. Como se chamava a pessoa que era favorecida com as capitanias? Também falei no início. Qual o nome da pessoa que recebia as capitanias? Qual era o nome dela? Depois, quantidades de capitanias hereditárias. Quantas capitanias hereditárias foram distribuídas? Eu também falei que existiam alguns donatários que não recebiam apenas um lote de terra, uma capitania hereditária, mas recebiam 2. Cargos ou títulos das pessoas importantes escolhidas para serem os donatários das capitanias hereditárias. Foi falado também na aula. Os títulos, porque, gente, não poderia ser um donatário, um dono de uma capitania hereditária, alguém que não tivesse posses, alguém que não tivesse recurso para conseguir manter aquela capitania hereditária. Então, se ele não tem posse, ele não tem recurso, como ele vai conseguir manter? Tá certo? 7º quesito. Circule de vermelho os motivos que não permitiram a prosperidade das capitanias hereditárias. Foi a falta de recursos para colonizar, as capitanias não tinham grandes extensões de terra, ataques frequentes dos indígenas e dos franceses, havia donatários demais para cuidar das capitanias hereditárias. Então vejam, gente, o processo de capitania hereditária, para a gente fazer aqui um resumo, não foi um processo que deu certo. Hoje a gente já vê na história que ele não deu certo. Mas apesar dele não ter dado certo, ele ainda durou 37 anos. Ele não deu certo, mas aqui no Brasil esse sistema durou 37 anos. Por que não deu certo? Porque nem todas prosperaram. Só 2 prosperaram, que foi a de Pernambuco e a de São Vicente. A gente tem a questão da dificuldade de comunicação com Portugal, isso é um dos principais fatores. Alguns donatários que não vieram para cá para cuidar da sua capitania hereditária, do seu lote de terra, deixaram sua terra à mercê, né? E uma dificuldade muito grande de falta de recursos, porque imagina, você tem uma grande extensão territorial. Vocês veem que o Brasil ele tem uma grande extensão territorial hoje, né? Imagina naquela época que tudo estava muito novo. Então imagina uma pessoa só, sem recursos, para conseguir dar conta de manter todo aquele território. A pessoa não tem recurso. E aí o que vai fazer? Então acaba por não dar certo. Tudo que você tentar colocar naquele solo para plantar não vai pegar, não vai ser um solo fértil. Não vai conseguir fazer prosperar um cultivo de uma cana-de-açúcar. Né? Então, isso foi um dos fatores que fizeram com que só Pernambuco e São Vicente, das 15 capitanias, prosperassem. Tá certo? E também vale salientar que o rei de Portugal fez esse sistema justamente para manter a colônia segura, colonizada de possíveis invasões e não gastar, não tirar do seu próprio bolso recursos para colonizar, para governar, para cuidar daquela terra, tá certo? O exemplo dele dar
pedaços, lotes daquela terra para pessoas ricas e importantes quer dizer muito, porque eram aquelas pessoas que tinham condições financeiras, recursos, que iam cuidar daqueles lotes de terra. E a gente viu, foi falado, que apesar dessas pessoas terem recursos, não eram suficientes para cuidar do território, que precisava de muito investimento. Então, gente, a nossa aula de história está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. E um beijo, um cheiro e até amanhã, meus amores. Tchauzinho!